vi lá no portal do aluno que nós tivemos a efetivação da matrícula da Mariana e do João Pedro, né? Então, vamos ver se hoje eles ingressam aí na turma. Mas, enfim, né, enquanto eles não ingressam, eles têm aí a possibilidade de ver o vídeo nas gravações, né? Toda semana eu vou lá e coloco a gravação. Então, quem não assistiu ainda... Oi? O João Pedro, ele já cursou essa matéria, porque ele tinha sido reprovado no semestre que ele cursou, e ele já abriu um protocolo para tirar essa pendência do chefe dele. Para aproveitar. Ele realmente não tem. Não, perfeito. Enfim, né? A outra notícia é que o pessoal, os calouros, né, começaram a se matricular, e para vocês terem uma ideia, deixa eu até entrar aqui no sistema, é que ele não segue a sequência aqui, mas deve ter já uns... Olha, se eu somar tudo isso daqui, deixa eu ver, 5, 10, 15, 20, já tem perto de 25 aí, alunos matriculados. Apesar de tem uns cancelados, tem outros provisórios, enfim, mas já tem 20, pelo menos 20 nomes aí, que são os calouros, né? Eles vão começar aí dia 1º de abril, então já tem um tempão aí até que eles venham a ingressar. E aí a gente vai fazendo aquele nosso cronograma de trás para frente, né? Que a gente já falou 2 vezes. Como é uma parte mais avançada do direito, vocês que estão no 10º período, vocês conseguem compreender aí sem problema nenhum, né? Então, depois, quando os calouros começarem, lá em 1º de abril, na verdade, 1º de abril é uma quinta-feira, então eles vão começar aqui na nossa turma dia 6 de abril, né? Então vejam só, é metade de abril, mas de qualquer maneira, enfim, aí a gente começa a parte mais básica de economia mesmo, né? Então a aula deles, e aí vocês ingressam, obviamente, juntos, parte mais de economia. Bom, vamos dar início aí à nossa aula. Eu vou apresentar aqui o PowerPoint, né? Esse PowerPoint que vocês podem baixar aí e editar, enfim, lá no portal do aluno. E hoje a gente vai falar de um assunto chamado teoria da reserva do possível, né? Estão vendo o slide aí? Está aparecendo? Tá ok? Beleza. Bom, a reserva do possível dá para dizer que é uma das grandes... um dos temas aí que as linhas de pesquisa de mestrado e doutorado em Direito no Brasil adoram falar, né? Então, se você ir lá na Federal do Paraná, aqui na Federal do Paraná, se você ir na PUC, se você ir lá em São Paulo, onde eu estudei no Mackenzie, enfim, né, é um dos temas aí que as linhas de pesquisa de pós-graduação, mestrado e doutorado adoram falar, porque é um tema bastante aberto e é um tema que não tem uma definição clara do que é e o que não é, né? Então, não é um texto de lei, não é uma teoria, né? E essa teoria, ela tem aí justificado muito a forma de atuação de políticas públicas, né? Então, muito se discute isso daí na educação, na saúde, no saneamento básico, enfim, né, em vários ramos do direito. Quando você vai falar aí de políticas públicas, muitas vezes esses estudos acabam falando em algum momento de reserva do possível, teoria da reserva do possível, que é um assunto muito bacana aí, que envolve 2 lógicas, né? Uma lógica econômica, outra lógica do direito, né? Então, existe uma lei que manda fazer, mas só que não tem dinheiro para fazer tudo que a lei manda, né? Então, existe uma necessidade de fazer aí um meio de campo, né? Fazer uma média e fazer aquilo que é possível. Então, essa teoria da reserva do possível, ela une muito bem aí né, aquilo que, inclusive, a gente vai ver na aula que vem, que é a tal da análise econômica do direito, né? A análise econômica do direito, aí, o quanto que essa
questão, né, de recursos públicos, ela é importante para o direito. Bom, essa questão de reserva do possível, né, antes da gente chegar aí na teoria propriamente dita, a gente precisa só lembrar alguns conceitos, aí, algumas noções básicas sobre políticas públicas, né? Então, vejam, o governo, ele tem a discricionariedade de optar em determinado plano de metas, né? Então, o governo, que seja Bolsonaro, tem como foco a liberdade econômica, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pautar toda a sua agenda para, né, a questão empresarial, a questão comercial, enfim, o que quer que seja nesse sentido. Outros governos, outras situações, eles acabam e podem prestigiar outras áreas, né? Saúde, educação, podem prestigiar aí desenvolvimento, tecnologia e tudo mais. Então, veja, esse prestigiar ou esse dar maior ênfase a determinado segmento é uma política pública, é uma opção, né, daquele do governador, do presidente, enfim, do chefe do executivo. Então, vejam, essas políticas públicas são, né, aquilo que é priorizado por determinado governo. Quando um determinado governo resolve priorizar determinada área, ele acaba manipulando um documento que é levado para o Congresso e vira lei, que é a questão do orçamento, né, o orçamento público. Então, aquilo, o governo quer desenvolver e tem um programa e meta de, né, dobrar ou incrementar a pesquisa aeroespacial brasileira. O que vai acontecer? Lá no orçamento, o governo vai prever mais verba, né, para esse determinado segmento, né? Então, o orçamento público ele acaba desvendando muito aí o que o governo vai aplicar dos recursos. Só que, por cima desse plano de governo, por cima desse orçamento, existe uma Constituição que, né, vamos pegar a expressão lá do Canutilho, é o estatuto do político, né? Então, a Constituição vai obrigar que esse governo aplique, né, em saúde, vai obrigar esse governo que aplique em educação, em desporto, em lazer, em cultura, enfim, né, todos os direitos sociais lá que vem no final da Constituição. Então, o governo não pode abandonar, né, não pode simplesmente falar assim, não, meu governo é pautado pela livre iniciativa, pelo liberalismo econômico, eu não vou gastar um centavo com políticas de reenquadramento no trabalho, de qualificação profissional. Isso aí é problema da iniciativa privada. O governo pode fazer isso? Não, né? Ele não pode. Então, esse optar por determinadas diretrizes, elas sempre são colocadas aí com limites. O governo, ele não pode fazer o que quiser e deixar de investir em outras áreas. Né? Por quê? Porque a Constituição exige que se faça, né? A Constituição impõe. Claro que a gente vê, né, muitas vezes é o esvaziamento. Você tira recursos, por exemplo, lá do meio ambiente, o que acaba acontecendo? Automaticamente não tem dinheiro para renovar a fiscalização, para investir em tecnologia de mapeamento, monitoramento, blá, blá. Automaticamente, né, aumentam-se o desmatamento. Né? Então, vejam, é uma escolha. Agora, o governo pode simplesmente falar assim, não, a questão do meio ambiente não é prioridade do governo, eu não vou mais dar um centavo para aquela área. Ele pode fazer isso? Não, não pode, porque o meio ambiente é um bem aí, protegido pela Constituição. Então, vejam, essa Constituição, né, a Constituição de 88, ela acaba sendo um guia, acaba sendo aí um roteiro para que o governo, e aí seja municipal, estadual ou federal, aplique e desenvolva, né, as áreas que a Constituição quer que sejam protegidas. Então, o governador, o presidente ou o prefeito, né, no Brasil, ele muito mais presta, né, e existe para dar cumprimento às determinações legais. Né? Então, inclusive,
já ouvimos aí alguns políticos falando que o Brasil é ingovernável, né, que o Brasil não dá para governar porque, enfim, é tudo amarrado, é tudo preso, é tudo limitado. Mas é esse mesmo sentido, né? O poder executivo ele não está aqui para criar leis e fazer o que ele quer. Não, o poder executivo está aqui para executar o quê? Executar aquilo que está na lei, né? E a lei maior é a Constituição. Então, vejam que dentro dessa teoria de separação de poderes que nós vivemos, isso vem desde Montesquieu, inegavelmente o poder legislativo tem uma força maior, né? Tem uma força maior. Se o poder legislativo mandar o governo, né, como é que ele manda? Ele aprova uma lei, né? Se for aprovada uma lei que manda o governo federal comprar 3 doses de vacina para cada cidadão brasileiro como cautela, o executivo vai ter que cumprir, né? Aí, se ele não cumprir, aí tem o judiciário que vai obrigar ele a fazer. Aí, se ele não fizer mesmo assim, aí existem os instrumentos aí de, inclusive, impeachment, né? A questão da responsabilidade aí do chefe do executivo. Então, veja, essas políticas públicas, elas são bem amarradas com as questões aí legislativas e vinculadas, né? Então, veja, a discricionariedade, né, do ato administrativo, ela é bastante tênue aí, porque, na verdade, nenhum político é livre para fazer o que quiser. Aliás, nenhuma pessoa, pelo menos no Brasil, é livre para fazer o que quiser. Não. Sempre tem que respeitar os limites legais, né? Então, a discricionariedade, ela é a escolha dentro de padrões já definidos, né? Agora, não é escolher algo fora desse padrão, não é ir além do que está previsto na lei. Bom, então esse orçamento, né, ele vai instrumentalizar aí, essa política pública, né? Esse orçamento público, essa questão orçamentária, inclusive ela é dividida em três leis orçamentárias, né? Aí eu não sei se vocês tiveram isso em direito financeiro, mas enfim, basicamente existem 3 leis que vão pautar essa questão do orçamento, né? Existe o plano plurianual. Esse plano plurianual, o próprio nome diz, ele é quadrienal, 4 anos, né? Então o governo vai traçar aí as grandes metas a serem desenvolvidas para 4 anos, né? Então é a longo prazo, médio prazo, né? Além do plano plurianual, aí nós temos outras 2 leis que são anuais, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né? Então, essas 2 leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias são as diretrizes, os objetivos, né? Então, ela não é tão específica. Já a Lei Orçamentária Anual, ela é quase que uma planilha contábil, né? Quase que, inclusive, ela tem nos anexos os valores, né, estimados aí pelo governo. Então, o que acontece? Todo ano, o chefe do executivo, no caso, o presidente da República, manda um projeto de lei para o Congresso, ou seja, vai para a Câmara e depois para o Senado, e eles votam aquele orçamento. Ou seja, o governo vai dizer assim, eu vou arrecadar 3 trilhões de reais. Desses 3 trilhões de reais, eu vou gastar 1 trilhão em Seguridade Social, né? Tem lá a Previdência e tem a parte de saúde e assistência social. Eu vou gastar 1/3 de tudo que eu arrecado nessa área, mas dentro dessa área, esse 1 trilhão vai 200 bilhões para saúde, 200 bilhões para assistência e o resto para Previdência. Então, veja, o governo vai dizer exatamente aonde vai alocar os recursos. E aí, veja, o governo faz um projeto de lei. Vai para o legislativo. O legislativo, ele pode aprovar ou não, né? Ele vai poder fazer emendas. O poder legislativo, que é aí a Câmara e depois o Senado, simplesmente pode falar assim, não, você não vai gastar todo esse dinheiro aqui com saúde, não. Você vai prestigiar e vamos alocar mais recursos na Previdência. Isso vai para votação, esse projeto de lei é aprovado ou não. Então, vejam, a hora que esse projeto de lei vira lei, o Executivo tem que cumprir aquilo que o Legislativo determinou, né? Então, vejam, esse planejamento do governo,
que é a lei orçamentária, pode ser alterada pelo legislativo. E uma vez alterada, ela vira lei, o executivo tem que executar aquilo que o legislativo alterou. Então, vejam como que, na prática, né, dentro dessa ideia de separação de poderes, o executivo é aquele que tem a menor margem aí de atuação, de liberdade de atuação, né, porque ele sempre vai estar vinculado, óbvio, um contexto geral constitucional, mas também por uma lei orçamentária anual, né? Então, naquela ideia de separação de poderes, o executivo ele é sim o poder mais limitado, vamos dizer assim. Por quê? Isso aí vem da própria ideia de separação de poderes, né? Quando Montesquieu, lá na idade, né, final da Idade Média, né, lá em 1600 e alguma coisa, quando ele desenvolveu essa teoria, foi exatamente para fins de limitar o poder do tirano, né, na época do absolutismo e tudo mais. Como é que você limita o poder do tirano? Tirando poderes dele. E aí você segrega competências, executivo, legislativo e judiciário, e exatamente naquele em que fica o tirano, que é o executivo, você ainda limita a atuação dele dentro dessa execução, né? Então nós temos aí o quanto que o executivo tem sua discricionariedade, né, de novo, reduzida, né, por conta aí desse cenário legislativo. Mas, enfim, ainda tem uma forma de atuação discricionária, né? Então, a gente tem, dentro aí do poder executivo, ao estabelecer essas políticas públicas, uma certa discricionariedade. Tem, né? Ela é total? Não é. Ela sempre vai ser limitada por onde? Por imperativo aí de uma Constituição, né? Sempre tem os limites constitucionais, mas também por parte aí dessas restrições das leis orçamentárias e outras leis, né, que estiverem por aí. E aí surge uma grande discussão quando que o executivo não faz aquilo, por exemplo, que a Constituição determina, né? Então, vamos dar um exemplo que é o mais clássico de todos e talvez o mais evidente aí, que é a questão da saúde. Você pega lá o artigo 196 da Constituição e ela vai falar o seguinte, né? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Direito de todos. Todo mundo tem direito à saúde. Ótimo. Aí você vai lá e lê e dá uma olhadinha na lei do SUS, né? A Lei 8080 de 1990, e você vai ver que o atendimento à saúde pública no Brasil ela é universal e gratuita. Então, veja, é um direito de todos, assegurado na Constituição, ela é universal e gratuita. Universal no sentido de cobrir todas as questões aí que a pessoa precisa. Aí o Estado, né, inclusive parte de medicamentos, aí o Estado vai lá e não dá o tratamento de saúde que você precisa. Veja, né, o Estado não está fornecendo, não está custeando, ele não tem recursos para fazer esse tratamento de saúde. Pode o judiciário fazer, às vezes, né, e querer aí exigir que o Estado faça, né, atue aonde ele não fez. Então, se discute muito isso, até quanto que o judiciário tem essa prerrogativa de determinar que o executivo faça algo que não fez, né? Então, a gente vê muito, né, na questão da saúde, de pessoas que entram com ações, pleiteando, inclusive, liminares, que o SUS, né, pague tal remédio, faça tal tratamento e tudo mais. E aí entra aquela discussão, né? Mas espera lá, isso daí é um direito subjetivo de todos, todo mundo pode ter direito a tudo e em qualquer circunstância, ou existe um limite aí, né? O executivo ele não pode estabelecer diretrizes, aí entra essa discussão, né? Até quando que, né? Aqui eu deixei até sublinhado, quando que é possível o Poder Judiciário, né, intervir, determinar que o poder público faça aquilo, né, que, né, o Poder Judiciário entende aí como talvez o correto, né, de acordo com a lei.
Então, existe uma tensão muito grande, né? A gente vê uma tensão muito grande aí entre essa briga judiciário e executivo, né? O quanto que o judiciário ele pode determinar ou não. E aí a gente vê exemplos, né? Eu citei a saúde, mas vamos pegar um exemplo bastante famoso aí, quando a Dilma foi nomear o Lula como ministro, né? Veja, é um cargo de confiança. De uma certa maneira, o chefe do executivo nomeia quem ele quiser, né? Aí ela nomeou o Lula, e aí ela mandou aquele áudio, né, que foi vazado pelo Moro, que, ó, Lula, eu tô te nomeando ministro só para você não ser preso lá pelo Moro, né? Aí você tem o quê? Tem prerrogativa de foro, teu processo tramitaria lá no STF, lá no STF a coisa é mais política, então você não iria preso, né? Então nomeou o Lula lá ministro. O que fez o judiciário? Foi lá e anulou aquele ato, né? Anulou aquele ato, falando assim, não, para lá, né? É prerrogativa do chefe do executivo, acaba sendo, mas existem princípios maiores constitucionais, né? O princípio aí da moralidade, que diz, né, e não pode ter aí a nomeação a um cargo público não pode ter o único objetivo de evitar uma prisão, né? Então, em razão da moralidade, foi anulada a nomeação do Lula. Isso foi muito criticado, né? Foi muito questionado na época, porque até quando, né? Mas veja, isso aí é uma prerrogativa do executivo, é uma discricionariedade do executivo. Então, existe uma tensão muito grande, a gente está vivendo hoje uma tensão muito grande nesse sentido. Um exemplo agora do ano passado, mais atual, o Bolsonaro editou lá uma lei, um decreto, dizendo que atividade essencial não pode fechar, né? E listou lá um monte de coisa. Aí, o que acontece? Os governadores e os prefeitos acharam aquilo muito amplo, muito perigoso manter aquelas atividades abertas. E aí prefeitos e governadores fizeram outras leis restringindo a lei federal. Aí foi para o STF, né, falando assim, olha, espera lá, né, quem pode, quem não pode aí. O STF falou, não, a competência ela é repartida, então os estados e os municípios podem aí legislar independentemente aí do governo federal. Então veja, né, como que o judiciário intervém aí, né, na consequência disso, muitas vezes quando o Bolsonaro é questionado, ele fala assim, ó, eu quis fazer, não me deixaram, o STF diz que é problema do estado e município, agora eles que se virem, né? Então, vejam, gerou aquela tensão até no pacto federativo, né, quebrou um pouco essa harmonia. Então, vejam, é tudo quanto que o judiciário, né, pode intervir ou não na atuação aí de um determinado ente. Isso é próprio, né, isso é próprio dessa nossa ideia de separação de poderes, em que existe a necessidade de harmonia um com o outro, né, de equilíbrio, de, né, aquilo que a doutrina americana chama de freios e contrapesos, né? Então, acaba sendo necessário, mas o executivo, ele acaba sendo muito mais aí afetado, né, por essas ideias. Bom, mas de qualquer maneira, né, o orçamento, né, o Estado, o governo, ele precisa dar atenção aí aos direitos fundamentais, né? Então, toda a parte social, toda a parte de direitos fundamentais e tudo mais, eles são garantias do cidadão, eles devem estar contemplados na política pública e eles devem estar aí presentes nessa questão do orçamento. O grande problema, né, e aí a gente acaba entrando na questão econômica. Tudo bem, se você lê a Constituição, ela é a coisa mais bonita que existe no mundo, né? Você vai ler lá que ela tem como objetivos uma sociedade justa, né, equilibrada, uma sociedade solidária, né, a paz social, o bem-estar comum, a dignidade da pessoa humana. Nossa Constituição ela é linda, né? Ela é linda. Só que para tudo isso custa, né? Essa efetivação desses direitos precisa de recurso,
recurso público, dinheiro, né? Então, vejam, o quanto que, né, o Poder Judiciário pode exigir do Estado de prestação positiva desses direitos fundamentais, sabendo que os recursos são escassos, né? O dinheiro, ele não nasce em árvore, né? Apesar do Banco Central fabricar dinheiro, mas não é essa a lógica, né? O governo precisa de recursos para fazer o quê? Efetivar tudo aquilo que está na Constituição. Só que a Constituição ela é muito grande, ela é muito ampla, né? Se você fizer uma interpretação pela linha dos direitos fundamentais e direitos sociais, ela é muito ampla, ela vai dar direito a tudo, a todos, né, em qualquer circunstância, desde a educação até a saúde, até o lazer, até a moradia, até o trabalho, até tudo, esporte, tudo, né, se vocês lerem a Constituição inteira, vocês vão ver que o Brasil seria o paraíso, né, o Brasil seria o paraíso. Só que o país não tem dinheiro para tudo isso. Não só o Brasil, o mundo não tem dinheiro para isso. É aí que entra, né, essa grande teoria e essa grande discussão, que é a teoria da reserva do possível, né? Então, a Constituição manda que o Executivo faça um monte de coisas, mas o Executivo não tem dinheiro para isso, né? Aí o Executivo, em razão da falta de recursos, ele pode justificar uma inação, um deixar de fazer, aí que é a grande discussão dessa teoria, né? Então, veja, a gente sabe que não tem dinheiro para tudo, ok, mas quando a Constituição diz que a saúde é universal e gratuita, qual é o sentido desse universal e gratuito? Vale qualquer tratamento, qualquer circunstância, independente do custo? Ou exige-se um meio termo, um bom senso, aí que entra a reserva do possível, né? Veja, a saúde, ela é universal e gratuita, sim, mas não no sentido de ser ampla e restrita para todo mundo em qualquer situação. Existe o problema de recursos. Então, essa teoria da reserva do possível, ela surge na Alemanha, lá na década de 80, né? Lá, a Constituição alemã, ela tem a lei fundamental alemã, né, que é a Constituição alemã, ela tem uma disposição que diz que a educação é um direito, né, fundamental, uma garantia lá de todo cidadão alemão, ok. Aí, na década de 80, teve um grupo, né, de estudantes que ingressaram contra o governo alemão, porque eles queriam estudar medicina, só que não tinha um número, né, suficiente de vagas de curso de medicina para todo mundo, né? Então, o que acontece? Naturalmente, os primeiros colocados cursam, né, e os outros ou esperam, né, ou vão fazer outra coisa. E eles ingressaram com uma ação, falando assim, não, vejam, esse direito de estudar aqui, de se formar e tudo mais, é um direito fundamental, né, de todo alemão. E se o Estado não está dando essa opção, então o judiciário que determine o Estado de fazer isso, né, o Estado alemão. Aí a Suprema Corte alemã julgou lá na década de 80, e aí que ela menciona pela primeira vez a teoria da reserva do possível, falando assim, não, veja, embora o direito à educação é um direito fundamental, ele não é ilimitado, né? O Estado pode sim colocar limites em razão dessa necessidade de limitar, né, de criar uma certa razoabilidade aí para efetivar aqueles direitos. Então, direitos e garantias individuais, elas são absolutas e restritas e limitadas? Não, né? Então, tudo dentro do direito tem aí a sua restrição, mesmo que não seja uma disposição do próprio direito, né? É uma questão aí que se reserva, né, numa análise além do direito, que é uma questão econômica, né? Então, vejam como que isso daqui é um exemplo clássico de como que a análise econômica do direito influencia nas decisões do próprio direito, né? Como que, porque se você ler a Constituição, não tem dúvidas, o atendimento é gratuito, universal, né, e, de certa forma, é ilimitado aí à saúde. Mas aí vem a economia, né, vem essa teoria por trás, e coloca um freio
né, coloca um freio aí, coloca uma restrição a essas pretensões. Então surge aí a questão da teoria da reserva do possível, né? Então traz a grande preocupação da economia, né? A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar de teoria geral e a introdução à economia, que para que serve a economia? A economia é a ciência da escassez, né? Então a economia se presta aí a estudar a escassez de recursos e o quanto que essa escassez de recursos, esses recursos que são limitados, né, os recursos não são infindáveis, eles acabam, o quanto que esses recursos eles devem ser aplicados da maneira mais efetiva possível, né? Então, se eu tenho R$10, o governo, né, o Estado, ele tem, ou qualquer pessoa, né, ele deveria aplicar esses R$10 de uma maneira que ele traga o maior resultado com aqueles R$10. Né? Então, é aquilo que a gente faz quase que no nosso dia a dia, né, com o nosso salário. A gente pega o nosso salário e a gente olha para ele e fala, bom, com esse dinheiro aqui, o que eu posso aproveitar ele melhor, né? Então, vejo, já que eu não tenho dinheiro para tudo, eu opto, né, para aquilo que traga um retorno mais essencial para a pessoa, né? Então, o que eu faço? É alimentação, internet, né, primeira coisa, né? Primeiro a internet, depois a alimentação, né? Depois vem a luz, depois vem, enfim, né? Então a gente tem nossas necessidades. Assim o Estado tem que atuar, e assim que essa teoria da reserva do possível, né? Assim que a economia acaba colocando aí a forma de atuação, né? Então existe uma junção, que inclusive a gente avança na próxima aula, falando da análise econômica do direito, né? Então é assunto da próxima aula, mas só para antecipar, né, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela é bem desenvolvida, ela estuda, por exemplo, se vale a pena um tribunal do júri ter lá 14 ou 15 membros, ao invés de ter só 8 ou 7, né? Por que não tem menos pessoas, sabe? Então, é feita uma análise econômica, né? Então, se é mais efetivo ter só 7 pessoas lá no corpo de jurados do que 15, ou sei lá quantas que tem lá no direito americano. Então, são análises, né, da prática e teoria, né, análise econômica do direito, que a gente vê na próxima aula, né? Isso tudo, né, acaba sendo interligado, né, mas também tem, em algum momento, vínculo aí com a reserva do possível. Bom, essa ideia, né, essa teoria da reserva do possível, ela acabou trazendo, né, ou traduzindo ela, a questão do financeiramente possível, né? Porque existe aquele discurso da preguiça, né? Então eu não fiz porque é muito difícil, então não vou fazer. Eu não fiz porque custa muito, então vou deixar assim mesmo. Não é essa a lógica, né? Não é a questão da dificuldade, da complexidade, não. É a questão propriamente dita do financeiro, da parte financeira, da parte econômica, porque a gente sabe que, né, se a gente falar isso é muito complexo, é muito difícil, ou dá muito trabalho, aí a gente acaba indo para a lógica da preguiça, né? Então não vou fazer porque é complexo e demora. Não é essa a lógica. Pode ser complexo, pode ser demorado, mas vai ter que se fazer, né? O que justifica é a questão aí propriamente dita dos recursos, né? Então recursos públicos e uma previsão orçamentária aí, né, que traz aí a grande discussão. Então, basicamente, a teoria da reserva do possível vem trazer isso, né? Vem trazer aí o quanto que, né, um poder executivo descompromissado com o texto constitucional pode ser obrigado a fazer algo, né, pelo Poder Judiciário em razão da limitação de recursos, né? Então, o Poder Judiciário, vendo que existem recursos, que há possibilidade, e o Estado, né, o governo, o executivo, não está executando aquilo apesar dessa possibilidade,
aí sim o Poder Judiciário estaria legitimamente intervindo nessa discricionariedade, né? Então, vejam como isso aqui é complexo, né? Como isso aqui acaba gerando inúmeras discussões, né? O quanto é possível, o quanto tem de dinheiro. Então, a gente vê muitas discussões, até no STF, muitas questões tributárias, inclusive, os argumentos, óbvio, tem os argumentos jurídicos, as teses jurídicas, mas hoje tem se caminhado muito para a repercussão econômica, né, daquela decisão. Inclusive, tivemos uma alteração aí na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, acrescentaram alguns princípios lá, que toda decisão proferida por um magistrado, ele tem que prever o impacto daquela decisão, né? Então, não é só dar uma canetada lá e obrigar o governo federal a custear, né, a vacina para o ebola, por exemplo, né? Espera lá, mas quanto custa isso daí, né? Vamos vacinar a população inteira por um vírus ou por um mal que ainda não saiu sequer do continente africano, né? Vamos já se antecipar, é razoável isso? Vejam, necessário, talvez eu entenda que sim, é importante, é uma prevenção, é aquela saúde preventiva, né, que é muito bem-vinda, mas vejam, quanto que vai custar vacinar a população inteira contra o ebola? Não sei nem se tem vacina, mas enfim, vou imaginar que tenha, de uma doença que tem lá alguns casos isolados né, na África subsaariana, lá, enfim, lá no Congo. Veja, não é razoável, né? É importante, é uma medida preventiva, é da saúde, mas não é razoável, né? Então, vejam o quanto essa questão, né, o Poder Judiciário pode fazer isso. Veja, nessa situação, né, o impacto econômico é muito negativo, né? Não se vê razoabilidade. Mas vejam, a gente começa a falar e usar um princípio, né, constitucional, que inclusive não é expresso, né, mas a questão da razoabilidade, né? Vejam, o princípio da razoabilidade é algo tão amplo, tão abstrato e tão relacionado a um caso específico que você não consegue definir, né? Então, por isso que eu digo que essa teoria da reserva do possível, ela é a menina dos olhos aí desses cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, porque ela sempre vai caminhar, em algum momento vai falar da razoabilidade, e razoabilidade não tem uma definição para todos os casos, né? Razoabilidade, podemos traduzir aqui, seria um bom senso, né? Para aquela situação seria um bom senso, né? Seria aí algo que talvez, né, tenta equilibrar. Só que, veja, essa razoabilidade é muito ampla, muito aberta, né? Então, a gente tem aí um campo muito vasto para se estudar em cada caso. Bom, essa teoria, né, a gente já falou aqui, ela vincula o direito à economia, né, no sentido que as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos, né? Então, a gente tem aí a razoabilidade, né, como o grande ponto, até quando é razoável o judiciário determinar, né, ou intervir na discricionariedade do executivo ao determinar aí uma determinada conduta, né? Então, essa razoabilidade, aí está no próximo slide aqui, ela acabou sendo aprofundada, né? Então, a gente fala em razoabilidade, ok, é um bom senso, é uma análise do caso, né? Não existe uma definição para qualquer situação, mas aí a teoria aprofundou essa ideia da razoabilidade, né? Como é que a gente vai tentar, pelo menos, colocar um mínimo, né, de orientação para você julgar algo que é razoável ou não, né? Então, o que veio nessa teoria? Ela desenvolveu aí que a ideia de razoabilidade, ela está vinculada a 3 conceitos, né? Então, vejam, a questão da necessidade, então é razoável quando algo é necessário, é razoável quando algo é adequado
para aquele problema. E aí a questão da proporcionalidade, né? A questão aí de ser proporcional no sentido de atingir talvez o maior número de pessoas, né? Então a razoabilidade, que é talvez o grande princípio que vai pautar essa teoria da reserva do possível, ela se subdivide em três: necessidade, adequação e proporcionalidade específica, né? Então são os três elementos aí que são colocados pela doutrina e a jurisprudência tem seguido, né? Então eu vou dar um exemplo particular, né? Um exemplo aqui das relações privadas, né? Então vamos imaginar que você ou seu cliente, ou enfim, né, que você vai advogar para uma pessoa que precisa de um medicamento, né, e esse medicamento não é fornecido pelo SUS, né, não está lá na lista de medicamentos que são fornecidas pelo postinho, né, pelo poder público. O que acontece? Você tem o direito de pedir isso via poder judiciário, né? Você vai lá e, olha, eu tenho direito a tratamento universal, gratuito, isso inclui medicamentos, eu quero aquele medicamento, né? Eu preciso daquele medicamento. O que você precisa provar para o juiz para você conseguir essa determinação, né? Muitas vezes liminar, né? A maioria das vezes a gente pede uma tutela antecipada. O que você vai ter que comprovar? Primeiro, a necessidade, né? Você vai ter que demonstrar para o juiz que você precisa daquilo, e se você não se tratar com aquele medicamento, você tem o risco de piorar, agravar e até morrer, né? Então, a necessidade, você precisa provar que você está doente, você precisa provar que é uma doença que ela está avançando, você tem que provar que aquilo é para você ter um mínimo de dignidade de vida, né? Você precisa provar aí a necessidade daquele medicamento, né? Então, você tem que, o primeiro requisito para o juiz é esse, é necessário para salvar a vida dessa pessoa. O segundo ponto é adequado, né? Que esse medicamento efetivamente serve para aquilo, né? Então, não adianta você, né, ter lá um quadro sei lá, de câncer, né, enfim, e você lê numa revista lá na China de que o coquetel contra o HIV, ele, enfim, ele serviria talvez para aquele câncer. Veja, você pode ler de tudo em qualquer lugar, né? A gente pode escrever aqui, postar lá no Jus Navigandi e pronto, tem uma teoria, né? Então, veja, você precisa ter uma adequação científica, né? Não só especulativa, não só estimativa, não só, né, enfim, informal de um blog, não. Você precisa ter uma comprovação, um documento que demonstre que aquele medicamento que não tem no postinho, ele é adequado para o seu tratamento, né? Então, basicamente, o que você faz? Você mostra a bula, né? Mostra aí que dentro da bula, dentro da aprovação lá da Anvisa, tem, né, a indicação para aquele tratamento. Então, essa questão da necessidade e adequação, geralmente ela é acompanhada aí por um laudo médico, né, por um laudo médico. Então, geralmente é o médico, é aquilo, né? Você é advogado, não é técnico, você é advogado, não é médico, né? Você não, muitas vezes você não sabe, né, se é necessário e se é adequado. Então, o que o juiz vai pedir? Bom, você é advogado, sabe tanto de medicina quanto o juiz, ou seja, nada. Então, o que o juiz vai pedir? Ele vai pedir um laudo médico atestando isso, né? A opinião de um especialista, que depois, ao longo do processo, vai, inclusive, virar uma perícia, né, se for o caso. Então, nós temos a necessidade e a adequação. E o terceiro requisito é a proporcionalidade específica, né? Essa proporcionalidade específica é que talvez seja o campo e o requisito mais abstrato aí desses três elementos que compõem a razoabilidade, né? Proporcionalidade específica, né? Então, vejo, aí que tem, né, ser proporcional. Sentido proporcional é de que
concessão desse benefício para uma pessoa não prejudique uma coletividade, uma sociedade como um todo, né? Essa prestação ela tem que ser de maneira equitativamente, vamos dizer assim, distribuída, né? Então não faz sentido, por mais que, né, a vida humana seja importante, enfim, não se discute, né, o tratamento à saúde, mas não faz sentido o Estado brasileiro, né, levar uma pessoa para ser tratada lá em Houston, no Centro de Referência Mundial do Câncer, não sei o quê, só porque lá tem os melhores médicos do mundo e tudo mais, né? Pode ser necessário, pode ser adequado, né? Sim, se não tratar o câncer, morre. Adequado, sim, um tratamento talvez de excelência no mundo, mas só que não é proporcional, né? Não existe aí essa distribuição igualitária, né? Essa possibilidade de todo mundo, senão o governo brasileiro ia ter que, né, comprar um pedaço lá dos Estados Unidos e alocar, né, alguns milhões de brasileiros lá só para tratar de câncer. Então, vejam, essa proporcionalidade que ainda traz, né, ainda traz aí um certo subjetivismo nessas decisões. Então, é aquilo, né, essa teoria da reserva do possível, que vai decidir de acordo com a razoabilidade, essa razoabilidade ela vai trazer aí esses três elementos, né? Preenchidos esses três elementos, sendo proporcional, acaba, né, sendo concedido. Então, aí a gente tem exemplos muito, inclusive a imprensa, né, divulga bastante, inclusive Curitiba, né, teve um caso aí bastante famoso de uma criança que o Poder Judiciário determinou, né, que o Estado pagasse o remédio mais caro do mundo, acho que, agora não sei o número exatamente, mas acho que cada dose custa 3 milhões, um negócio fora do padrão, enfim. Veja, era necessário, não se discute, adequado, me parece que sim, né, acho que era o único tratamento para aquela doença. Agora, a grande discussão fica nessa proporcionalidade, né? Então, vejam, se o governo federal for ou estadual ou municipal, né, eles são solidários, se eles forem ter que custear cada aplicação de dose 3 milhões para as pessoas, não vai ter dinheiro para as outras coisas, né? Não vai ter dinheiro para aspirina, não vai ter dinheiro para nada, vamos dizer assim, né? Então, é um grande ponto, né, que coloca o juiz numa posição bastante difícil, né? Vamos dizer assim, bastante difícil. Por quê? Né, eu já fui coordenador da Unimed e contra plano de saúde também, né, se vê muito disso. O que são essas ações, essas petições iniciais? É a foto do bebê, é a foto da mãe com o bebê, é um vídeo, muitas vezes, né, hoje o processo eletrônico, é um vídeo da criança. Veja, o juiz é um ser humano, o juiz é muitas vezes pai, é mãe, enfim, tem família. O juiz vê uma criança daquela doente, vê, né, um vídeo da criança ali sorrindo e tal, muitas vezes, né, com toda a parafernália médica, o juiz ele dá a tutela antecipada, ele concede a tutela antecipada, enfim, ele tem coração também, e o Estado que se vire pagar, né? Então, muitas vezes, né, a gente vê que as petições iniciais dessas pessoas que precisam, elas são bem emotivas aí, e não deixa de ser, né? Se eu tiver um problema parecido na minha família, eu vou brigar até onde eu conseguir, né? Para também ter essa decisão judicial. Mas a teoria, ela faz uma análise fria, né? A teoria, ela faz uma análise aí mais abstrata, e aí ela vem trazer esses requisitos, né, esses requisitos que são bastante aí sensíveis. Enfim, né, então esse quadro, né, isso que a gente falou hoje, acaba se resumindo aí, né, tá um pouco a resolução um pouco ruim aqui, mas enfim, ela acaba somando aqui algumas situações, né, então vejam, nós temos os direitos sociais, né, os direitos aí, a teoria geral que diz que esses direitos sociais enquadram aí a saúde, a educação, o lazer, o desporto, enfim, a parte final aí da Constituição. E aí a gente vem com
aquilo que deve ser observado, né? Aquilo que deve ser observado quando for analisada essa questão de reserva, de limitação de recursos aí do Estado, né? Então, o primeiro é a questão da reserva do possível, né? É aquilo que a gente falou hoje, falou aí durante a aula, o quanto que financeiramente, economicamente, as coisas são limitadas. Não tem dinheiro para tudo em qualquer situação. E aí, como é que se resolve? A questão aí da razoabilidade que se desenvolve, né, naqueles três, na regrinha da necessidade, adequação e proporcionalidade. Mas existem outros dois pontos que também precisam ser observados, né? Então, a teoria da reserva do possível não é o único aspecto a ser olhado quando se fala aí de efetivação dos direitos sociais. Precisa ter e precisa se obedecer o mínimo existencial, né? Então, o mínimo o governo precisa fornecer, né? O básico precisa ter, né? Então, muito embora, né, a parte financeira seja um problema, mas o governo tem que se virar, né? O mínimo, o princípio da garantia do mínimo existencial precisa ser observado. Senão é muito fácil o governo falar, a crise da pandemia, as empresas não têm dinheiro, não estão tendo renda, sem renda não tem tributo, sem tributo não tem dinheiro, então não tem dinheiro, eu não vou fazer. Não vou investir em cultura, né? Esse ano elimina a cultura do orçamento. Pode isso? Não, não pode, né? Porque o mínimo necessário precisa ser, o mínimo para manter aquilo ativo precisa ter, né? Então é uma obrigação constitucional manter esse mínimo, o mínimo precisa ser observado. E aí existe um outro princípio que vem por cima de tudo isso, que é uma grande ideia aí dos direitos fundamentais, que é a vedação do retrocesso, né? O princípio da vedação do retrocesso social. Então, o que acontece? Vocês já devem ter estudado, eu não lembro se foi comigo ou qualquer outro professor, mas que o direito, né, ele vem evoluindo ao longo da história, né? Então, a gente tem, inclusive, aquelas dimensões ou gerações do direito, né, que o Paulo Bonavides desenvolveu, né, aquela história de primeira dimensão, os direitos individuais, depois os direitos sociais, depois os direitos coletivos, depois os direitos difusos, e enfim, né, tem gente que já fala que está aí na 7ª geração de direitos. Enfim, essas gerações ou essas dimensões, o que elas são? Elas não são simplesmente a vontade de um legislador de colocar aquilo no papel. Ah, eu sonhei sobre isso, agora eu vou pôr na Constituição e ficou bonito e passou. Não. Esses direitos, eles são conquistas do cidadão, né, da sociedade. Então, veja, começa com a proteção aos direitos individuais, propriedade, né, a questão da saúde, da vida, depois avança para os direitos sociais, moradia, educação, depois avança para a questão, né, do meio ambiente, depois vai para a questão, né, do direito do consumidor, depois a questão da democracia, aí vem a questão da paz. Então, veja, tudo isso são conquistas do ser humano, que são representadas num papel que é a Constituição, né? Então, veja, isso não caiu do céu, isso não caiu do nada e, de repente, apareceu no nosso direito. Não, isso é uma conquista do ser humano. O ser humano, ele está evoluindo, né? Se você pegar o ser humano, desde o início a gente vai evoluindo, dia após dia é uma evolução. E aí existe um grande princípio que não é escrito, né, um princípio que é implícito aí do direito, em específico, né, quando se fala de direitos fundamentais, de direitos sociais, que é o princípio da vedação do retrocesso, né? O ser humano, ele não pode retroagir, né? Ele não pode voltar para trás. A gente não pode, a conquista que a gente já conseguiu, a gente não pode abrir mão e voltar um passo para trás. Não, vamos eliminar aí o direito ao meio ambiente porque ele custa muito caro, né? E o Brasil precisa faturar, elimina esse direito. Veja, isso daí é uma conquista, né? A questão da sustentabilidade e tal, é algo consagrado e conquistado pela sociedade. Não pode mais ser ignorado ou
né, eliminar. Então, existe um grande princípio que vai pautar, inclusive, essa questão da reserva do possível, no seguinte sentido, olha, existe uma limitação orçamentária, mas você, no mínimo, precisa manter aquilo que já foi feito, né? Você não pode simplesmente voltar para trás, deixar de prestigiar um direito que já é, né, incorporado à nossa sociedade e tudo mais. É o princípio da vedação aí do retrocesso, né, proibição de retrocesso social, ou a evolução para trás, né, reacionária aqui é no sentido de ir para trás, né, de regredir. O ser humano ele precisa evoluir e não regredir. Então nós temos esses 3 grandes marcos aí, essas 3 grandes ideias, né, que são aí os grandes pontos de mestrados e doutorados e tudo mais. O pessoal muitas vezes fala 500, 600 páginas, né, em livros sobre isso, e não consegue trazer uma definição exata e precisa, porque vejam como tudo isso é abstrato, né? Isso aí é muito amplo, abstrato, cada caso vai trazer o seu problema, a sua casuística, o seu ponto fundamental. Então, é um assunto muito... é um assunto eterno, vamos dizer assim, né? É um assunto que não vai acabar. Se discute muito isso desde a década de 80, 90, agora isso chegou com mais força, agora não, né? Estou falando já de uns 15, 20 anos, isso está com força aí nas academias, isso não vai acabar nunca, né? É um assunto que não acaba nunca, porque não tem uma solução definitiva, né? Não tem solução definitiva, então é uma parte do direito, né, que é muito... como é que posso dizer, é muito legal escrever sobre isso, porque você pode construir o seu aspecto, o seu ponto de vista, um pouco melhor do que outros, né? Porque alguns temas aí eles são já consolidados, né? Basicamente você só repete o que já todo mundo disse. Isso daqui não, né? Você pode pegar qualquer situação dessa e eu vou aplicar essa ideia no esporte, né? Dá para fazer isso? Dá. E já tem gente falando sobre isso, acho que pouquíssimo, né? Então você consegue desenvolver um raciocínio muito novo, né, inovador. Então, todo mundo fala bastante da saúde, né, da educação, do saneamento básico, enfim, né, medicamentos, mas isso aqui vale para qualquer ramo do direito, né, qualquer ramo desse direito social, aí, desse direito fundamental que nós temos. Bom, pessoal, esse é o último slide, é o último, então não sei se existe alguma dúvida, algum questionamento, se está tudo certo, né? Se tiver tudo certo, tudo tranquilo. Eu sei que está um calor danado ali, né? Ainda bem que o Marcelo está com a janela aberta ali. Eu não abro aqui porque enche de mosquito. Eu moro num prédio aqui que a vista da frente é uma área verde. Então, se eu abro a janela aqui, eu sou comido vivo. Mas, enfim. Eu fechei a janela, tá um vento. Tem uma borboleta em mim aqui já voando. Então. É uma coisa que... E aí eu estou derretendo aqui. Eu estou derretendo porque eu fechei a porta para não vir barulho aqui do meu filho, da minha esposa. Eu estou quase derretendo. Se vocês tivessem... Ainda bem que não passa o cheiro aqui, né? Senão tá um bafo aqui. Mas, enfim... se não tiver dúvida, não tiver nenhum questionamento, agradeço. Tá? Obrigado aí, Marcelo. Obrigado, Milene. Semana que vem a gente continua aí com a nossa aulinha quase que VIP, né? Vocês dois aí de economia política. Tá bom, pessoal?